prontinho, vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Enfim, eu gosto de fazer oração, né, para a gente começar, para ir redondinho do começo ao fim, né? Vamos dar início aos nossos estudos, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria para que possamos conduzir as nossas vidas e nossos trabalhos de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus amparo para esses estudos, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores, da colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual e juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz e da fraternidade, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Maravilha! Vamos lá. Essas palestras de mente e saúde têm a finalidade de nós estudarmos o que a nossa mente, o que nossos pensamentos influencia diretamente a nossa saúde. E vocês vão ver que tem tudo a ver, certo? Já fizemos algumas. Então vamos lá. Mente e saúde é um termo usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. Portanto, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Esse é o tema central das nossas palestras. Aí alguém pode perguntar, então por que o medo está no bolo? Porque o medo mexe com o nosso emocional diretamente, destrambelha todas os sentimentos, desorganiza tudo. E isso, se migrar para uma fobia, pode virar uma doença até séria. Então vamos estudar um pouquinho como que funciona o medo, de onde ele vem e assim por diante, tá? Então vamos lá. Então vamos começar com definição de medo. O medo é uma emoção intensa causada pela ameaça de perigo, dor ou danos. É uma emoção humana natural que nos ajuda a sobreviver e evitar perigos. Eu até incluo aqui que o medo é um dispositivo que Deus deixou para a gente não sair fazendo besteira, né? Não passar do limite. Então ele é uma trava, né? Dá um breque para a gente não sair fazendo coisa, né? E prejudicando a gente mesmo. O medo pode ser causado por uma variedade de coisas, incluindo ameaças reais ou percebidas, dor física ou emocional, e também do desconhecido. Medo é um estado emocional que surge em resposta da consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Alguma delas, o aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração muscular são algumas das características físicas desencadeadas pelo medo. Então, por aqui a gente já começa a ver que mexe no organismo quando a gente está com medo, certo? Todo mundo já teve algum medinho, algum medão, alguma coisa, a gente já passando por isso. Então, o medo é uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente para o ser humano. E como eu disse, é uma trava também, né? Para a gente não sair fazendo besteira. Mas eu quero contar uma situação aqui para vocês. Eu e a Inês estamos aqui na Litáurica, já tem, esse ano 2024, vai fazer 19 anos. E no começo, quando nós começamos, a gente andava com o Evangelho segundo a Litáurica debaixo do braço. Porque a gente ia estudando, onde dava a gente parava e estudava.
Um dia nós recebemos um telefonema que o pai dela não estava bem, lá da Bahia, lá perto da Chapada Diamantina, e nós estávamos em São Paulo, né? Aí vamos lá ver o que está acontecendo, vamos. Aí fomos para Congonhas, compramos as passagens para Salvador, né? De lá a gente já alugava um carro e ia até a Chapada. E estamos lá no saguão, e a Inês, médium, né? Claro, começou. Ai, estou com pressentimento. Alguma coisa boa não vai acontecer. E não sei o que, aquela coisa, né? Tá me dando um frio na barriga, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Tá com medo mesmo. Medo de viajar de avião, sempre tive. Eu tinha síndrome do pânico, imagina. Tinha a síndrome do pânico e estava morrendo de medo. Aí eu falei, para ajudar, né? Falei assim, pega o evangelho e abre. Quem sabe cai um tema que te alivie, né? Ela, boa ideia. Abriu. Onde caiu? A morte. Página 128, 129. A morte. Lá, não, agora eu não vou viajar, agora eu não vou fazer, agora eu não vou mais, porque não sei o quê, eu vou morrer. Eu falei, não vai, criatura, lê o que está escrito. Enfim, super sugestivo, né? A pessoa com síndrome do pânico, morrendo de medo, abre para ler a morte. Mas o seu Luigi conta bem legal. Eu peguei só uns pedacinhos, mas porque são 3 páginas, né? Mas vamos lá. O que fala a morte na litáurica, no Evangelho? A morte não é, como muitos pensam, é simplesmente o nascimento para o mundo espiritual. Ela desprende o perispírito, conjunto alma etérico e duplo etérico. A morte não é o fim da vida, porém parte dela. Mas através dela é que se volta muitas vezes a saúde, novas condições e outras possibilidades. Entretanto, muitos dos que vão e dos que ficam não sabem aceitá-la, porque muitos simplesmente não entendem que todas as vidas são provisórias e ligadas a histórias maiores. Agora, esse pedacinho aqui eu acho muito bacana que o seu Luigi deixou. A vida é um puro estágio educativo dentro da eternidade do Espírito. Muitos não enxergam assim. Por que isso? Então, por que eu estou colocando isso aqui? Porque muita gente tem medo da morte. E a morte é só uma passagem. Do mesmo jeito que a gente vem, a gente volta, não é verdade? Mas quem não é esclarecido? Mas quando você está no sufoco, síndrome do pânico, não sei o que, falar em morte, neguinho, surta, na verdade. Entra numa fobia que não para mais. Mas vamos estudar um pouquinho disso, né? Vamos lá. É interessante isso. E as coisas vão acontecendo e você vai aprendendo, né? Não tem jeito. No livro da Joana, Conflitos Existenciais, nós temos um capítulo chamado Psicopatologia do Medo. O que é psicopatologia? É o estudo das alterações estruturais, bioquímicas e funcionais nas células, tecidos e órgãos, que visa explicar os mecanismos pelos quais surgem os sinais e os sintomas das doenças. Então é literalmente o estudo das doenças, tá? Então vamos lá, o que ela fala nesse capítulo aqui? A herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram. O que ela quer dizer aqui? Se a gente estudar um pouco de psicologia, Freud, Jung, eles definem, eu vou resumir bem rápido, consciente, subconsciente e inconsciente. Muitas coisas que acontecem conosco, principalmente traumas, medo e outras situações, eles são arquivados no inconsciente, porque a gente não quer mais saber daquela situação. Só que aquilo fica pulsando e ela vem à tona de vez em quando. Aí se você junta situações semelhantes de vidas passadas e vão se agrupando, você começa a ter um processo que começa a te incomodar na vida atual. E o medo é uma parte disso aí. Geralmente os medos vêm de assuntos, coisas de vidas passadas. Nós vamos ver isso aí mais para frente. Por isso que ela fala que está no inconsciente. E geralmente a culpa tem isso, traz esse medo. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento
em face do despertar da consciência, ressumam dos arquivos profundos do self e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa, que inconscientemente induz ao medo. Sabia disso? Trata-se de um medo absurdo que se transforma em transtorno de comportamento, agravado pela natural aceitação do paciente que o aumenta em face da insegurança emocional, tornando-se, não raro, uma patologia que pode desencadear síndromes do pânico ou transtornos depressivos graves. Daí a importância da gente estudar o medo. Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido como ocorrência normal. Então, por exemplo, uma coisa que você não conhece, você pode ter medo de enfrentar aquilo. Por isso que às vezes a gente fala assim, por que não enfrenta então? Nem todo mundo tem esse automatismo de falar, não, eu vou enfrentar para ver o que acontece. Muita gente dá o medo para, opa... Tem a parte da insegurança, né? Aí vem a insegurança, vem um monte de coisa, às vezes ansiedade, um monte de coisa. Por exemplo, medo de ir para uma entrevista. A pessoa fica ansiosa, aí começa, e vai dando medo, e não sabe o que vai falar, e não sabe o que vai responder, e não sabe o que vai vir pela frente. Aí trava, aí começa, síndrome do pânico, e vai, um monte de coisa, tá? Por isso que é legal a gente estudar isso aí. Mas tem jeito. Pode-se afirmar que existem fatores endógenos, que se originam no interior do organismo, e exógenos, que provêm do exterior, que respondem pela presença do medo. Os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem-se nos refolhos. Ela usa muito essa palavra, refolho. Parte mais íntima, mais secreta da alma. Então, imprime-se nos refolhos do perispírito que, por sua vez, instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado. Descoberto como autor dos danos que foram produzidos nos outros e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. Nesse sentido, podemos incluir as perturbações de natureza espiritual, em forma de sutis obsessões, consequências daqueles atos inditosos que ficaram sem regularização no passado. Então vamos ver dois casos aqui interessantes que ela está falando. Reencarnações anteriores imprime-se nos refolhos do perispírito. A nossa amiga, uma grande amiga minha também, a Maria Lúcia, lá de São Paulo, ela Samadi, um dia ela contou para nós que logo no começo, na juventude dela, antes dela saber que tinha as mediunidades, ela via um quadro sempre. Ela via um assassinato e essa pessoa estava embaixo de uma escada. E ela começou a entrar na síndrome do pânico, que a polícia podia pegar ela a qualquer momento. Mas ela estava tendo uma visão de algo, de uma vida bem para trás. Ela era jovem, ela conta que às vezes levantava, nem tirava o pijama, ela ficava dentro de casa, não ia na padaria, não fazia nada, de medo de a polícia pegar ela. Ficou bastante tempo, quase um ano nisso. Aí a mãe resolveu levar ela num grupo espírita, e aí falaram para ela o que estava acontecendo. Deram passe e tal, ela estava tendo acesso a um inconsciente de algo. Então imagina o seguinte, a pessoa começa a ter essa situação emocional. Por exemplo, ela não saía de casa para nada. É uma situação complicada. No filme de Valdo, o Mensageiro da Paz, também ele passa por uma situação, que eu vou mostrar um pedacinho do filme aqui para vocês agora, uma situação semelhante. Desde pequeno ele vê um padre com a roupa toda rota, né? E não sabe o que é. Depois, durante a vida, ele vai descobrindo que ele também foi padre numa época e por alguma coisa que aconteceu lá, ele induziu um dos padres ao suicídio. Esse cara estava na cola dele. 400 anos, praticamente. Eu vou passar um pedaço do filme. Vamos lá. Nos tormentosos fenômenos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz com que o vitimado ressinta-se de tudo.
quanto à sua volta possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista da saúde e do equilíbrio. Teleguiado pelo adversário invisível, experimenta o desconforto que se deriva do medo que lhe é infligido, adotando conduta estranha, doentia e assim por diante, porque tem um medo, tem uma sensação, tem uns arrepios, não sabe de onde vem, e aí vai acontecer alguma coisa, e fica aquela situação... O pior do medo é que você tem uma descarga de adrenalina praticamente 24 horas, estraga com a saúde. É por isso que vai para a síndrome do pânico. Cortisol. E aí isso. você fica sem saber o que fazer, né? Porque não tem, aí o médico fala pra você, toma calmante. Não toma calmante, coisa assim, não vai enfrentar. Vão dopar para você não sentir, não ter a sensação, a emoção, mas não vai resolver. Precisa ir... Porque a única coisa que alivia é quando eu vim fazer o tratamento fundamental, que melhorou. Mas nós vamos ver que terapia de vidas passadas ajuda muito. Vamos ver um pedacinho do filme? Por que isso aconteceu com o Divaldo? Vamos ver. Aqui explica bem. Interessante, né? Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro faz a coisa funcionar, certo? Mas vamos lá. O que interessa aqui para nós? Vamos falar um pouquinho de terapia de vidas passadas como tratamento e entendimento do medo, porque muito deles vem de vidas passadas. Essa listinha que eu vou passar para vocês agora é uma lista até curta, porque tem muito mais. Mostra para a gente algumas possibilidades de causas de medo, quando a gente investiga vidas passadas ou traumas de infância, intrauterina e assim por diante, tá? E pode acontecer também. Mas geralmente são de vidas passadas. Por isso que é interessante quando a pessoa tem medo, que está atrapalhando a vida dela, procurar um terapeuta para fazer uma anamnese e poder fazer esse tratamento, porque você pode diluir essa energia fazendo uma catarse, né? Colocando um outro sentimento melhor em cima da situação. Mas vamos ver caso a caso. Está em ordem alfabética, a gente vai passar aqui rapidinho. Então, muitas pessoas têm medo de acidente. O que pode ser? Acidente com algum meio de locomoção, de cavalo até avião, que foi causado pela própria criatura ou por terceiros. Então, quando é causado pela própria criatura, entra aquele que nós comentamos no começo, concurso de culpa, certo? Então tem medo de acidente. Medo de água, acidentes com afogamento, assassinato, suicídio, tempestades e enchentes. A gente pega bastante isso no grupo mediúnico, né? Principalmente afogamento. Medo de altura, queda de lugares altos, seja por acidente, suicídio ou assassinato. Normalmente, né, antigamente, o pessoal costumava no precipício, né, ou se jogar por suicídio, ou alguém chegava e dava aquele empurrãozinho básico. Então a pessoa tem medo de altura. Medo de animais, ataque de animais ou maus tratos aos mesmos. Em alguns casos, ocorrem pessoas que trabalharam com magia negra utilizando sangue ou vísceras de animais. Teme-os por culpa. Isso acontece bastante também. Medo de aranhas, presença de personalidades em formas de aranha ou pessoas que foram vampirizados por espíritos em forma de aranha. Isso não quer dizer que é sempre assim. São suposições e muitos, a gente acaba pegando essas situações, mas pode ser outras também, tá? É o que mais acontece. Medo de armas, morte ou violência por armas, isso todo mundo teve, já passou pela Inquisição, pelas batalhas, por outras situações, acaba tendo medo natural de armas. Medo de autoridade. Criaturas que cometeram crimes e permaneceram acobertadas pelas leis humanas,
fugitivos que conseguiram ocultar-se passando impunes ou que agora padecem o efeito dos remorsos e o medo inconsciente de serem descobertos. É uma situação, uma possibilidade. Mau uso do poder e abuso da condição de autoridade da qual estavam investidos e acobertados por títulos vários, protegidos pela própria instituição da qual fazia parte, ou comparsas graduados e influentes. Outra possibilidade. Hoje, teme-nas por medo de que sofram as mesmas violências e de respeito que causaram aos semelhantes. Ou pode ser criação severa e castradora também, maus tratos praticados por autoridades. Então são situações que você pode investigar numa terapia que a pessoa tem medo de autoridade, por exemplo, nessas situações. Vamos continuar. Medo de barata, muita gente tem. Ocorre em criaturas que morreram, mas não desencarnaram, ficando presas ao corpo em decomposição. E também suicidas. Acontece muito, a gente vê muita história e pega muito nas terapias. Às vezes a pessoa fala que está vendo o corpo está decompondo lá e a pessoa está presa, não consegue sair, né? Medo de cachorro, lembrança traumática de ataque canino ou lobos selvagens. Também. Medo de cegueira, medo de ficar cego, pode significar não querer ver a realidade espiritual ou algo que lhe desagrade à sua volta. Isso acontece também, às vezes tem um parente na família que o negócio está pegando e a pessoa não está conseguindo resolver, aí começa a dar esses medos. Ainda pode ser maldade praticada no passado em relação à visão alheia, uso de belos olhos para seduzir os incautos, foram cegadas, suicídio ferindo os olhos e assim por diante. Tudo situações que você pode investigar numa terapia e você pode achar um ponto de partida para ir buscando o problema. Medo de cobras. Pessoas que sofreram ou desencarnaram por ataque de cobras. Lembranças trazidas de países orientais onde era comum se lançar os desafetos no poço das serpentes, ou de se presentear um desafeto com um cesto ou buquê de flores recheado com uma víbora venenosa. Vocês já viram isso em filme, né? Acontece muito. Ou ainda colocar a cobra entre os lençóis da vítima. Não, mas é interessante, a pessoa morre de medo, aí você põe a pessoa na terapia, ela vê uma cena semelhante dessa, que ela passou por a situação e você consegue, né, já passou, já acabou, vamos colocar a luz nisso aí você vai desmontando esse quadro, né? Medo de decidir, medo de tomar decisões erradas resultante de ter sido culpado ou culpada por erros pretéritos, seus e dos outros, onde a decisão tomada redundou em ocorrência desastrosa. Já peguei vários casos que a pessoa tem medo de decidir, aí você vai ver, tem algumas coisas semelhantes nisso. Medo de dirigir algum tipo de acidente, sofrido ou provocado em tempos pretéritos. Também, né? Vai que você não pilotou a carroça direito e na curva capotou, né? Também tem medo. Medo de doenças. Criaturas que sofreram muito com alguma doença em tempos pretéritos ou temem uma doença não curada em outra vida para ser curada nesta. Isso também acontece muito. A pessoa passou numa situação em vidas passadas que agora, nessa vida, ela veio para resgatar. Mas é aquela coisa, veio para resgatar, mas fica aquela coisa lá no íntimo, né? E aí? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Né? E aí a doença é uma delas, né? A pessoa fica com medo de ter a doença, desencarnar com dor. Ninguém gosta de dor, né? Aquelas coisas todas, né? Mas, enfim. Doenças autoimunes. Criaturas que, por timidez ou contrariedade, visando se proteger de alguém ou alguma coisa, fica na defensiva e reage de forma autodestrutiva a situações que não consegue superar. Alguns tipos de câncer, leucemia ou alergias podem ser provocadas por essas reações autodefensivas. Vários casos.
Você vê, muitas coisas acontecem com a gente e está no inconsciente, você não sabe por quê. São situações para se bobinha. Quando a gente faz uma anamnese, a gente faz um monte de pergunta. E a síndrome de medo tem bastante pergunta para a gente poder checar essas possibilidades. Medo de errar. Fracasso no passado. Prejudicou ou foi prejudicado? Lesou ou foi lesado? Ou cometeu suicídio também, porque o suicídio é um fracasso, né? A pessoa não quer mais lidar com a vida, se suicida. Medo do escuro, invariavelmente relacionado à presença de espíritos ou pessoas que foram atacadas no escuro. Isso acontece. Mas às vezes também, nós vamos ver aqui, que você pode somar 1 ou 2 ou 3 situações de medo que geram um conjunto, né? É bem interessante. Medo de falar em público, vivências de julgamentos ou de humilhações. Lembra das forcas, das guilhotinas, dos julgamentos, né? Da Inquisição, né? Essas coisas todas aí. Medo de fogo, causado por tortura durante a Santa Inquisição, condenado à fogueira, morte e incêndio. São as possibilidades da pessoa ter medo de fogo. Medo do futuro, criaturas que permaneceram por certo tempo intensa, incerta e dolorosa expectativa pela eminência de um evento ameaçador, como julgamentos, execuções, iminência de guerra, incursões guerreiras, tortura e assim vai. Consciência de erro no presente, o que vai ser de mim amanhã, também dá esses problemas aqui de medo do futuro. Marcas de erro no passado, onde aquele erro gerou um grande problema. E o medo da morte também, como nós comentamos logo no começo. Dá esse medo do futuro, a pessoa não sabe o que vai acontecer. Medo de gato, muita gente tem. Criaturas que sofreram ataques de quaisquer felinos, ou mesmo assédio de espíritos obsessores em formas zoantrópicas. Você acha que no caso o medo, ele entra no mesmo quadro de quando a pessoa não gosta de alguma coisa ou não? Não gostar é diferente de ter medo. Para mim é. O medo, ele te dá reações químicas no organismo. Não gostar, não gosta, acabou. Vira para o outro lado e continua. Não altera o teu estado emocional. O medo altera. Né? Mexe com o batimento cardíaco, como nós falamos no começo. Faz um monte de alterações orgânicas. Medo de gente. Violência, trauma do passado. Medo de ser identificado. Tem isso aí também. Medo de insetos. Geralmente é resquício de memória de vivências, onde a pessoa ficou presa ao cadáver após um suicídio. Morreu, mas não desencarnou. Vivência no astral inferior, pessoas que foram atacadas ou vitimadas por insetos. Também acontece. Vamos continuar. Medo de julgamento ou de ser julgado. A pessoa não gosta de ser julgada, né? Acontece muito. Normalmente decorrente de trauma gerado em momento de julgamento, condenação, difamação ou exposição ao ridículo diante da sociedade onde viveu. Culpa por ter julgado e condenado pessoas injustamente. Então você vê aqui que tem os dois lados da moeda, né? Eu posso ter sido a vítima e eu posso ter sido o algoz. Então hoje eu posso ter esse medo de ser julgado ou de julgamento. Medo de liderar, resultado da má liderança, trauma decorrente do excesso de controle dos pais ou preceptores que, pensando em estar educando a criança, estavam na realidade boicotando sua capacidade de tomar iniciativa, eliminando sua autoconfiança. Isso acontece bastante. Lugar fechado, muita gente tem medo de lugar fechado. Reminiscências de passado onde a criatura foi sepultada viva, ficou presa ao cadáver, emparedada ou mantida em cárcere estreito e escuro. Isso a gente pega bastante, mantida em cárcere estreito e escuro. Então muita gente não gosta de entrar em lugar fechado. Começa a dar uns arrepios, a pessoa sai correndo. Medo indefinido. Em existências passadas, a criatura viveu sob medo constante, sem poder definir de onde provinha a ameaça. Normalmente anônima.
muitas vezes resultante de presenças ou ameaças de espíritos vingadores que espreitam a criatura aguardando o momento oportuno para atacar. Isso também acontece. Só tem um medo, mas não sabe o que é. Medo de morrer, consciência de culpa, medo de encontrar espíritos vingadores no astral, consciência ou impressão de que deve para espíritos. Por isso que muita gente tem medo de morrer, não quer ver o que tem do outro lado. Esse fato de medo de morrer também entra um pouco não, quase todo de egoísmo. Normalmente pessoas apegadas muito a matéria, também tem. A controle da família. Controle de bens, isso, exatamente isso também. Medo de não agradar, também acontece, a pessoa tem medo de não agradar. Ocorre com pessoas que foram deficientes físicos e mentais, pessoas discriminadas, portadores de doenças deformantes ou contagiosas, perturbados mentais, filhos preteridos e excluídos em geral, também gera medo de não agradar. Medo de não dar conta, memória subconsciente de fracasso em existências passadas, também acontece. Medo de perder familiares, muita gente tem isso. Trauma do passado, onde a criatura perdeu familiares por motivos diversos, mais acentuados em pessoas que se suicidaram. Mais acentuado, tá? Então, geralmente você vai achar em algumas existências da pessoa algum suicídio. Então, você pega esse tipo de medo. Medo de público, reminiscência de julgamentos, hostilidade, condenações, humilhações, linchamentos, tortura, lembrança de existência onde a criatura foi portadora de doença física, mental ou doenças deformantes ou contagiosas sendo excluída ou hostilizada. Memória de acontecimentos traumáticos no meio de público, tumultos, guerras, linchamento e etc. Quantas pessoas já não passaram por essa situação, né? Jesus tem uma passada lá, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Imagina como é que a mulher ficou, né? Na hora do momento de vamos atirar a pedra, né? Era um linchamento, não é verdade? Medo de ratos. Criaturas que morreram, mas ficaram presas ao corpo em decomposição, vendo e sentindo esses animais passear por dentro do próprio corpo. Vivências de presos em porões onde havia muitos ratos. A gente pega bastante isso aí também. Medo de sapo. Ô Celso. Oi. Mas tem eu li no livro Instantes da Vida, de Humberto de Campos, que uma moça que suicidou ela ciúme do marido, ela acabou se suicidando, e ela disse que uma das coisas que mais traumatizou é porque o suicida ele não é desligado, né? Tem um cordão que sim, ele continua preso no corpo. Então, ela disse que mesmo ela queria sair ela foi para a autópsia para ver qual o veneno que ela tinha tomado, e ela disse que ela queria sair daquela situação, ela ficou ali grudada, vendo todo o trabalho da autópsia e sentindo. Sim. E, além do que da vergonha, porque ela estava vendo o corpo dela lá exposto, né, e o cara trabalhando tudo, e ela disse que não conseguia sair porque ela sentia aquele cordão, porque quando você... cordão de prata. Os mentores ele não vêm fazer, não desliga, né? Quando você tem o tempo. Não, demora um pouco. Então ela falou que isso deixou um trauma dela. Gera traumas. E o traumas fica onde? No perispírito, na aura, no perianto, no campo da energia biológica. O nome que vocês quiserem dar, que a gente já viu um monte de nomes. Na próxima encarnação, o suicida sofre muito. Porque traz todas essas reminiscências e pode gerar um monte desses quadros de medo. Você já viu que a gente já viu aqui pelo menos meia dúzia de quadros de medo que tem a ver com suicídio, né? Vamos lá, medo de sapo. Resultante da lembrança subconsciente em criaturas que trabalharam com magia usando esses animais. Ou prisão em buracos onde esses animais foram lançados. Também dá esse pavor. Dona Inês pode contar também, porque a Dona Inês tem um leque aqui de medos. Medo de sapo é um, que é fobia. Medo de lugar fechado, medo de... Vai juntando. Só o xizinho. Só o xizinho, Só o xizinho. Nojo de sapo, um negócio assim. Então é assim, ó, quando eu faço a anamnese, eu peço para falar assim, se você tem o quadro, você fala que sim, se não tem, você fala que não, beleza. Se é sim, você me classifica, né? Todo mundo já passou por essa. 1 é fraco, 2 é médio, 3 é grave.
Então, em alguns casos a Inês vem 3, 3, 3, mas em alguns casos a Inês fala, Virgem Maria, põe 10 aí, que é no caso do sapo é Virgem Maria. Não consigo, o sapo já tentei, não posso. É Virgem Maria, não é 3, ó, Virgem Maria, põe 10 aí, quer dizer. Vamos lá, medo de se expor. Muito comum em criaturas que foram ameaçadas, julgadas, questionadas, ridicularizadas ou executadas em público. Medo de se expor. Consciência de erros do passado e medo de ser descoberto e identificado. Também. Portadores de deficiências físicas ou mentais no passado. Medo da solidão. Muita gente tem isso. Ocorre em pessoas que sofreram abandono em existências passadas, foram abandonadas. E ventos e raios, trovões, ventos e raios, vítimas de tempestades e ventos ou que perderam familiares durante essas reações da natureza. Olha só, vamos ver aqui uma situação que a Joana de Ângeles explica para nós no livrinho Conflitos Existenciais sobre diferentes manifestações do medo, que é o que nós estávamos falando na terapia, ela vai reforçar aqui, tá? Ó, o medo do desconhecido, do escuro, de altura, de pessoas, de multidões, de animais e insetos que se apresentam como condutas fóbicas são outros desafios perturbadores. Acrescente-se a esses o medo de adoecer, de sofrer, de morrer. O negócio vai aumentando, né? Cultivados esses sentimentos, a existência torna-se um contínuo sofrimento. Exatamente o que o indivíduo muito teme. Por isso que é legal procurar um terapeuta. Um terapeuta, né, de confiança, para dar uma olhadinha com carinho nisso aí. A mente indisciplinada e invigilante, não se habilitando a planificações profundas e de alto significado em torno dos ideais da beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, da solidariedade humana, tende a cultivar os pavores, que se lhe transformam em verdadeira paisagem de apresentação masoquistas. Porque a pessoa deixa de fazer certas coisas que podem melhorar a vida dela, e nós vamos chegar lá. Enfim, na execução do programa de cada vida, todos tropeçam, sofrem decepções e insucessos que são mestres hábeis no ensino dos mais eficientes meios para alcançar as metas a que se propõe. O medo, portanto, oculta-se na fantasia de tudo mais fácil, sem suores nem lágrimas, sem sofrimentos nem lutas, gerando incertezas em torno do ato de existir. E aí breca a pessoa, né? A pessoa parece estar com o freio de mão puxado, não vai porque está com medo, né? Certamente todos têm planos e objetivos de felicidade que o medo ensombra e dificulta a realização. Nós, pela gíria, nós falamos que está com o freio de mão puxado, né? Não é assim? Convém, no entanto, enfrentá-lo enquanto é possível realizar esses projetos, porque momento chega em que os recursos disponíveis de tempo, de saúde e de oportunidade já não existem mais. Quem pode me dar uma dica disso aqui? Nós somos jovens, fazemos tudo, né? Salto triplo carpado, não temos medo de nada, né? Aí chega a idade, aí você começa a perceber que certas coisas não vale mais a pena fazer. Você fala, meu Deus, por que eu fiz tudo isso? Aí começa isso que ela está falando, ó. Chega momentos em que os recursos disponíveis de tempo, de saúde, de oportunidade já não existem mais. Aí você vai querer fazer as coisas certas e não consegue mais. Fala, Maria. Personalidades, eu falo, tipo, às vezes você pode estar com um espírito infantil. Acontece. Aí tem coisas que a criança ela não vai ter. Você pode. Medo de fazer. É uma possibilidade. Você pode realmente dar uma alternada e vir uma personalidade infantil e você começa a ter uns medos que não faz sentido nenhum. Idoso, O idoso, exatamente. Ó, agora aqui a nossa amiga Joana dá as dicas da erradicação do medo. Depois de todas as palestras, qual é a melhor erradicação? Qual é a melhor
que os espíritos amigos sempre falam para nós qual é a melhor coisa que faz a gente melhorar. Lembra? Eu sempre falo em todas as palestras a mesma coisa. A oração, ela vai falar. A oração ajuda muito. Quer ver? Ó, vamos lá. Erradicação do medo. A coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico. O que é o que a dona Inês estava falando aqui agora? Enfrentou. Muito valioso para a sua erradicação. Ou pelo menos para a sua administração psicológica. A grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. O amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. Nesse raciocínio e doação expressa-se o amor ao próximo, mediante o qual a vida adquire sentido e o relacionamento se vitaliza, porque centrado no interesse pelo bem-estar do outro, irradia-se bondade e ternura em seu benefício, sem o propósito negocista de receber-se compensação. Claro, né? A coisa tem que só ir. Não ir e voltar, né? Pior do que amar e não receber resposta idêntica é o prejuízo de nunca haver amado. Considerando-se também a possibilidade de alguns dos medos serem inspirados por adversários desencarnados, aquele que nós mostramos no filminho lá, a oração terapia gera um clima psíquico tão elevado, que o opositor perde o contato com a vítima em face de esta erguer-se em superior onda vibratória, na qual não consegue ser alcançada pelo perseguidor espiritual. Vocês sabiam disso? Claro que sim. A Inês sabe disso, Ricardo? Agora sim, né? Agora sim. Oração. Gostei dessa oração. Sempre. Eu sempre dou essa dica. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Quando eu faço terapia aqui com as pessoas, a primeira coisa que eu pergunto é se ela faz oração. Se ela não faz oração, a primeira dica que eu dou. Então vamos começar. Vamos fazer oração. Rogério é prova disso. Oração. Então, aí eu vou dando as dicas. Ó, o medo é sempre injustificável, seja como for que se expresse. Sempre que o medo permaneça, mais medo se acumula. Por isso tem que enfrentar. Por isso que tem que enfrentar. Mantendo-se o sentimento de amor no imo, torna-se fácil converter desilusão em nova esperança e insucesso em experiência positiva. Palavras da Joana de Ângeles. Na terapia do amor em relação ao medo, quanto mais se ama, naturalmente mais amor se tem a oferecer. Aí eu deixei essa foto aqui da Dona Inês, olha que coisa linda, de cabelo solto, coisa que quase ninguém vê a Dona Inês de cabelo solto, nem eu quase vejo, mas aqui ela estava onde? Na Praça de São Pedro, olha aqui, maravilhosa, né? Mas naturalmente mais amor se tem a oferecer, né? Olha só que legal. Outra que a gente fala da oração, da prece, né? Tudo isso ajuda a tirar o medo. Mas vamos lá, ó. No culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Isso está no Atos dos Apóstolos, 4:31. Tá? Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos, certo? Isso é um fato. O homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Já falamos disso em palestras anteriores, certo? O pensamento, da aura, em busca da evolução e assim por diante. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos. Como pensamos, vivemos nossa vida íntima. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções.
Recolhe-te e enxergará o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe, para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita. Não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. Oração. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvidemos, olvidar é deixar de lembrar. Não ouvidemos, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração nos renovará para a obra do Senhor sem que possamos perceber. É que assim, as coisas a gente vai orando, vai vendo, vai estudando, vai melhorando de pouquinho em pouquinho. É uma coisa assim que vai tão pouquinho em pouquinho que às vezes você não percebe, mas quem está de fora percebe que você mudou. Alguém da família, algum amigo fala, nossa, você está diferente, você está com um semblante mais leve, parece que você está mais tranquilo, né? As pessoas percebem quando você começa, né? Um outro recurso também que ajuda muito a tirar o medo é o passe espírita, certo? Todo mundo sabe disso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Ó, isso eu tirei do livro O Consolador, questões 98 e 99. O Consolador é um livrinho de 1941 que perguntaram um monte de coisa lá para o Emmanuel e através do Chico ele foi respondendo. E ele fala do passe. Basicamente, o passe espiritual é a transmissão de energias utilizando a imposição das mãos para realizá-la, certo? Emmanuel ressalta a importância da utilização do passe como instrumento terapêutico desobsessivo. Na litáurica se utiliza também como tratamento da aura, certo? É o que nós fazemos aqui. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Certo? Por isso que quando a gente está dando passe, sempre tem um amigo espiritual junto com a gente. Sabiam disso? Nunca estamos sozinhos. Tá? Eu lembro quando eu comecei aqui a ajudar a dar passe, o Alcides olhou para mim um dia e ele não estava incorporado, ele estava... Ele olhou e falou assim, tem do seu lado dois padres aí, com aqueles negócios amarrados aqui na cintura e de sandalinha precata. Eu falei, é franciscano. Ele falou, isso, tem dois aí te ajudando. E gozado, a gente sente realmente que eles estão ajudando a gente, porque a casa foi orientada por Francisco de Assis, né? Então apesar que o grupo espírita sempre muda, né? O grupo espiritual que trabalha nas casas sempre muda. E na época era um grupo franciscano. E ele falou, tem dois aí, gozado, a gente sente o fluxo, é interessante pra caramba. Foi aí que eu comecei a perceber as intuições. Isso aqui é importante para todo mundo que trabalha. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Isso aqui é muito importante, tá? Às vezes as pessoas acabam encostando a mão, pondo a mão, não é interessante não, é melhor seguir o roteiro que os nossos amigos e colegas de trabalho espiritual nos orientam. E vamos lá, a última parte, lógico que eu sempre deixo a de Jesus, né? Que ele vai dar umas dicas para a gente também não ter medo, mas ele vai falar de outras coisas aqui.
Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus falou isso, está em João 17,15. Tirei do livro Fonte Viva, capítulo 162, Chico Xavier, tá? Vamos lá. Não peço o afastamento da dor, roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que ele não perca as vantagens do contato. Por que ele fala isso? Porque a gente aprende, não só na felicidade, mas na dor também. A gente aprende muito na dor. Não solicite o desaparecimento das pedras do caminho e insiste na recepção de pensamentos que ajudem a aproveitá-las. E como é que a gente faz para insistir? Oração, né? Não exija a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transforme os sentimentos. Não é? Para você poder enfrentar. Então, na hora do medo, pode ser um adversário espiritual, uma pessoa que você está tendo conflito. Então, ó, vamos transformar os sentimentos. Você vai ver que a coisa muda. Não é, Inês? Muda. A Inês tem uma dica legal que eu sempre falo para o pessoal. Que ela fala, ó, se você está com problema com uma pessoa, não está conseguindo fazer as coisas para ela, está com raiva, sei lá, não importa o sentimento que você está tendo, que não é um sentimento bom para aquela pessoa, falou, olha para aquela pessoa e pensa que é teu filho. Pronto, vai mudar tudo. Pensa que o teu sentimento com aquela pessoa é como se você tivesse sentimento com o teu filho. Vai começar a mudar. Eu olho para a Dona Alzira como se fosse minha mãe. Ah, que coisa linda. É, Zirica hoje está aqui. Incrível. Mas é verdade. Nossa, minha sogra era mais do que minha mãe. Adorava a minha sogra. É, como se fosse minha filha. Aê, Zirica. Vamos continuar. Não suplique a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las. Assinalando as lições. Não existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Não é assim que a gente ganha resistência? Quando passa pelas situações, pelos tormentos, pela dificuldade, aí você fala, puxa vida, aquilo me fortaleceu, né? O medo é uma delas, foi o que a Inês falou aqui, o medo de dirigir, o medo lá que a mãe vai morrer, não, vou enfrentar logo esse negócio. Porque senão você fica isolado, né? Você fica isolado, exatamente. Você fica só dentro de casa e... Não vai. Aceitemos o nosso dia de serviço onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza, libertemo-nos do mal que opera em nós próprios. E receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Olha só, eu sempre grifo o que eu acho que é mais importante. Então, libertemo-nos do mal que opera em nós próprios. Que mal é esse? Nós já falamos disso umas 20 vezes aqui nas outras palestras. Quem lembra? São as dicas que eu deixo da Joana. A Joana fala o seguinte, basicamente é isso. Eu já estava conversando com o Ricardo e com outros aí, que as palestras têm uma linha central de pensamento. A linha central de pensamento é: se os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, e se destrambela isso, a gente fica doente, então, aonde que está o processo que destrambela? Conduta, comportamentos e atitudes, certo? Maravilha. Então, ó, libertemo-nos do mal que opera em nós próprios. Então, nós temos que prestar atenção na conduta, no comportamento e nas atitudes, que vão refletir nos sentimentos, nos pensamentos, nas emoções. Então, qual é a dica que a Joana deixa pra gente sempre?
Nossa tarefa deve começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções e na elevação moral dos pensamentos. Quando a gente entender isso e começar a pôr em prática, aí sim a coisa vai... Céu de brigadeiro. Só? Concorda ou discorda comigo? Pensamento, sentimentos e emoções constituem a psique do ser. É isso que nós temos que fazer. Colocar em prática. Colocar em prática. Porque vira e mexe, a gente destrambelha sentimento, destrambelha emoção, os pensamentos vêm tudo atravessado, a gente aceita e aí vai, a coisa vai. Como a Inês disse, fica irritado, virou a pá e assim. O outro que é culpado. O outro é culpado. A culpa, né? Sim, a gente nunca é culpado. A gente nunca é culpado do outro, ela é. Sempre é culpa do outro. Sempre o outro que é o problema. Vamos lá, vamos agradecer. Vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades nos sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, o amparo que nos deu, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior que ampararam os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar em nossos corações o sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós, por qualquer motivo, seja pelos laços do afeto ou pelas algemas do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livrar-nos de todo mal. Que assim seja. Maravilha, gratidão pela paciência de todos.